Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral. É um prazer, né, voltar depois aí do feriado com o programa ao vivo, né, apesar de termos apresentado esses 2 dias programas que são de extrema relevância aí pra gente, né? Mas hoje é um prazer enorme estar aqui fazendo esse programa ao vivo, recebendo a minha amiga quase sócia aqui do programa, Patrícia Henriques, e meu novo grande amigo, Dr. Pedro Bernardes, né, que é o novo presidente aí do TRE. Ela vai tomar posse ainda. E a gente vai contar um pouquinho da história, né, dessa história de superação e também motivacional, né, dessa história de luta e de reconhecimento também. Seja muito bem-vindo aqui, doutor Pedro. É um prazer te receber. É um prazer para a TV Banqueta receber uma pessoa que tem um exemplo de vida maravilhoso como o do senhor. Muito obrigado, Ederson. Boa tarde a você. Boa tarde, professora Patrícia. Boa tarde a todos os telespectadores. É uma grande alegria estar aqui na TV Banqueta pela essa primeira vez para conversar com vocês e com os assinantes da televisão. Um prazer muito grande estar aqui. O prazer é todo nosso. Patrícia, seja muito bem-vinda, já é quase sócia aqui, né? Mais uma vez Tá seu, Camilo e todo mundo. Mas cada dia um programa diferente, né? E hoje é um prazer enorme estar aqui com o doutor Pedro, que eu já conheço desde a época que nós dávamos aula, muitos anos atrás. Tive o prazer de ser professora dos 2 filhos dele, foram meus alunos na Milton Campos. Então, toda uma trajetória dele chegar até o TRE, que nós também acompanhamos. Então, é um prazer imenso estar aqui, principalmente por ser um momento, né, de eleições 2018 e ser ele que vai ser o presidente, que vai presidir as eleições estaduais, que vai ser para o TRE vai ser um grande desafio. Momento, né? E um desafio tê-lo também. Como presidente. Para ele um desafio e para nós muito bom tê-lo como presidente. Graças. Eu vou chamar o senhor de professor também, tá? Eu tenho essa, já que o senhor foi professor também, eu lembro que quando o Ciro esteve aqui, ele falava assim, a melhor nomenclatura que você pode me dar é de professor. Todo mundo gosta de ser chamado de professor. Eu estou de licença atualmente em virtude de estar acumulando a função no Tribunal de Justiça e no TRE, mas eu continuo lecionando. E não pretendo parar tão cedo. É gostoso, né? Eu fui na casa dele, Patrícia. Chega ali, você entra naquela biblioteca, tá lá aquele monte de livro. Tem, inclusive, aquele livro que você falou daquela outra, que você estava lendo sobre a filosofia religiosa, uma nova, não tem livro publicado, né? Eles venham as apostilas. Isso. O autor chama Walker Atkinson. Na verdade, ele escreveu há mais de 100 anos atrás e as obras deles estão esgotadas há muitos e muitos anos, mas tem um grupo no Rio de Janeiro que tem as obras e a gente pode encomendar via internet, que eles mandam e a gente faz o pagamento e eles mandam para a gente, mas via internet. É uma coleção extraordinária. Doutor Pedro, conta para a gente um pouquinho. Primeiro que você não pode ter bicicleta de jeito nenhum, né? E o outro, foi uma boa não ter bicicleta por 2 motivos, para não ter perigo de cair e depois querer uma moto, né? E também por ter transformado a vida do senhor, né? Como é que o senhor vê todo esse caminho que foi feito entre São Gotardo, a zona rural de São Gotardo, até Belo Horizonte? Bom, Ederson, professora Patrícia. Olha, professora Patrícia e meu caro amigo Ederson. A vida da gente é longa e a gente tem que aproveitar todos os seus momentos, não pode perder as oportunidades que surgem. De fato, eu quando recebi um título de cidadão benemérito da minha cidade de São Gotardo, recentemente, fiz um discurso falando da minha vida, como foi minha fase de infância, de adolescência, e a fase adulta aqui em Belo Horizonte, e a Câmara entendeu por bem de publicar esse discurso meu para distribuição nas escolas lá de São Gotardo e região, para motivar os alunos. Isso me honrou muito, porque foi uma decisão
da Câmara, quer dizer, do povo de São Gotardo, para seus representantes, e esse livreto então foi distribuído não só nas escolas de São Gotardo, como nas escolas lá da região do Alto Paranaíba e do Triângulo Mineiro. Mas eu morei até meus 20 anos na zona rural de São Gotardo e meu trabalho era trabalhar na roça, capinar, plantar arroz, plantar feijão, plantar milho, e não para mim mesmo, não para o meu pai, era em terreno de vizinhos, terreno de outras pessoas. Mas eu, conforme você bem mencionava, na infância eu sempre andava de bicicleta. Mas eu tive um dia uma dificuldade em consertar uma bicicleta e fiquei um pouco nervoso com ela e acabei por desferir 2 tiros, um no pneu traseiro e outro no pneu dianteiro, e depois umas centenas de machadadas e fiquei sem bicicleta. E passei, professor Batista, a ter que caminhar. Não tinha mais como andar de bicicleta. Mas aí adquiri um hábito muito bom. E por causa desse hábito, meu amigo Ederson, eu posso estar aqui hoje falando com vocês e com todos os assinantes. Eu passei a andar lendo, caminhar sempre lendo. Eu li centenas de livros caminhando pelos estados rurais do meu município. Centenas de livros. Eu comecei, professor Batista, com as obras do Júlio Verne. Li todas as obras do Júlio Verne caminhando. E depois passei a José Luiz Rego, Raquel de Queiroz, José de Alencar, Machado de Assis. O livro do Machado de Assis eu li todos várias vezes. Claro que isso me despertou para o mundo e me despertou a vontade de estudar e me despertou a vontade de vir para Belo Horizonte e de aqui me dedicar. E eu vim e, graças a Deus, eu entrei na Milton Campos, ali me formei e fiz o primeiro concurso para juiz e passei e sou magistrado há 30 anos. Eu entrei na magistratura em 1988, portanto esse ano completa 30 anos de magistratura. Fui juiz por várias cidades do interior e depois da capital por 9 anos, juiz no Foro Lafayette, e hoje há 15 sou desembargador. E tenho a honra hoje de ser o vice-presidente e eleito presidente do TRE e poderei, se Deus quiser, presidir as eleições que serão realizadas no dia 7 de novembro, 7 de outubro, perdão, com muita alegria. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Lendo a sua obra, lendo esse livro, dessa palestra que foi proferida, eu vi que você tinha poucos amigos na infância. O fato de ter tido poucos amigos foi uma janela para a literatura? Eu morava na região rural e ali tinha poucos amigos, tinha poucas pessoas com quem eu pudesse conviver. E obviamente que eu tendo poucas pessoas com quem conversar, na minha casa não tinha rádio, não tinha televisão, então eu não tinha acesso à comunicação quase qualquer pessoa, a não ser meu pai, minha mãe e meus irmãos. Então, sem dúvida que a leitura foi uma forma de eu interagir com o mundo. Então, o fato de eu não ter muito relacionamento, porque morava na região rural, certamente contribuiu para que eu dedicasse muito à leitura. Não há dúvida que contribuiu. Qual é a lembrança que o senhor tem de um pé de abacate que o senhor batia a bola com ele? Pois é, meu amigo Edson. Eu, quando criança, ficava muito só, né? E eu gostava muito de bola, mas não tinha ninguém para brincar comigo. Então eu tinha um pé de abacate bastante espesso, professor Batista, e eu fazia esse pau de abacate de atacante e eu de goleiro. Eu jogava a bola contra ele e ele rebatia forte contra mim e eu, às vezes, fazia uma ponte e conseguia pegar a bola. Muitas vezes o abacateiro fazia um belíssimo gol. Mas realmente o abacateiro, e ele ainda existe lá na minha casa, ele está lá ainda, e eu sempre vou lá com muita saudade desse abacateiro. O senhor preserva ele, o senhor faz igual aquele... Tinha uma novela, O Rei do Gado, né? Que tinha um pé de abacate lá e tal, que ele cravou uma faca e tudo. O meu sonho hoje, Ederson, é fazer desse sítio que foi do meu pai, de meus pais, do meu pai e da minha mãe, um parque municipal. Pretendo doá-lo para o município e com a condição do município fazer um parque municipal e preservar a casinha que eu nasci, que morei até meus 20 anos, que não tinha sequer cimento. O chão, o piso batido, era de chão batido. Chão batido. Exato.
Que era muito comum na época também. Muito comum. Muito comum. Há muitas coisas que a gente fala hoje e parece estranho. Eu só fui calçar sapato aos 13 ou 14 anos. Naquela época era muito comum na região rural a gente não calçar. Calçado era muito caro e as pessoas situação muito difícil, sabe, professor Patrícia? Então a gente às vezes demorava a calçar sapato. Então eu saía de manhã, por volta de 6 horas da manhã, eu saía de casa, muitas vezes caindo geada, porque caía muita geada na região, muito frio, e eu ia pisando na geada fria, descalço, até São Gotardo. Muitas vezes aconteceu. E tudo isso foi muito importante porque me fez valorizar mais as coisas, sabe? Me fez dar mais valor. Tudo aquilo que é mais difícil faz a gente dar mais valor. E, aliás, muitas vezes não se entende por que do trote nas faculdades. E eu estava recentemente lendo sobre isso, exatamente para tornar mais difícil o ingresso na comunidade. É a razão do trote, a origem é exatamente essa. Tudo aquilo que é mais difícil acaba sendo mais importante, sendo melhor. Não é? Então, eu dou graças a Deus por ter tido um passado mais difícil. A única coisa que me deixa triste é o sofrimento que meus pais tiveram para nos criar. Só isso. De minha parte, eu acho que tudo valeu a pena, tudo foi extremamente importante para ser a pessoa que eu hoje sou. Tem uma outra passagem também que você corria nos campos, para um lado, para o outro, tudo, e observava também o comportamento dos animais e tudo. Isso fez com que você estabelecesse uma relação, mesmo que inconsciente, entre o comportamento humano e as relações humanas, levando isso para a sua vida pessoal? É possível que sim. A minha convivência no campo e convivendo com os animais e com a vegetação, com as árvores, foi de extrema harmonia. Não é? E então eu procuro hoje, nas minhas relações com as pessoas, manter essa harmonia permanentemente. Eu mantenho a paz com todos com quem eu convivo, exatamente mantendo aquela harmonia que eu tinha na minha infância na zona rural de São Gotardo, da minha querida São Gotardo. Patrícia, deixa eu te colocar nessa conversa, da conversa de Luluzinha e de, como é que é? Bolinha. Nós estamos numa conversa de bolinha aqui e você está fora da conversa. Vamos puxar ela para dentro aqui. Patrícia, vai ter o congresso na Milton Campos, 16, 17, 18, né? Conta um pouquinho para a gente disso aí. A OAB também está junto, o Dr. Charles não conseguiu chegar a tempo, mas... Então, estou muito feliz de estar aqui hoje, principalmente com o professor Pedro. Eu acho que essa história dele de superação, ela é importantíssima, inclusive porque o nosso congresso é no meio acadêmico. O professor Pedro formou na Milton Campos, teve os filhos que formaram lá, e ele inclusive vai lá, ele foi lá no ano passado, esse ano, né, falar para os alunos do primeiro período. E no dia que eu estava anunciando o congresso na sala, eu falei, professor Pedro, aí os alunos falaram assim, aquele que vem aqui no primeiro período e fala com a gente da história dele. Então, assim, esses congressos, eles têm várias importâncias, importantes no meio acadêmico. É um congresso que é um convênio entre a Milton Campos, o TRE de Minas Gerais e a OAB. E nós vamos fazê-lo na Milton Campos. Por quê? Porque não é um congresso que tem um viés político, não é um congresso que ele é acadêmico, para discutir as questões das eleições, mas do ponto de vista acadêmico. Por isso nós não vamos ter candidatos, não vamos ter pré-candidatos, não temos políticos. São pessoas... um viés técnico, uma conversa técnica e voltado para profissionais, voltado para os alunos. E escolhemos a dedo as pessoas que vão, porque muitas pessoas com histórias de superação, como o professor Pedro, por exemplo, porque o aluno, quando ele participa desses eventos, além da questão da discussão técnica de um tema que é tão importante, as eleições, é importante também ele vir falar com eles, essas pessoas em que eles possam se espelhar, em que eles possam admirar. Então é um congresso que nós escolhemos os palestrantes, não só pela qualidade técnica, mas por pessoas que começaram, tem uma trajetória de vida. Vamos ter o ministro do TSE, aqui os dois já eleitos, professor Rogério também, que tem uma trajetória maravilhosa. O doutor Edgar vai fazer a nossa palestra de encerramento, que ele está deixando agora a presidência. Vamos ter professores do Rio Grande do Sul, de Curitiba, gente de São Paulo.
de todos os cantos do Brasil, né? Professor Alexandre também, que é corregedor em Pernambuco, que também tem uma trajetória também de superação, teve, né, quando até chegar à magistratura. Então o Congresso tem todos esses ingredientes e muito felizes por estarmos com uma parceria que nós saberemos que vai ser uma parceria de sucesso com a OAB. O Dr. Charles não pôde vir, então por isso, né, ficou preso no trânsito, falando em nome da OAB também, e com o TRE, e que temos certeza que será um evento e que, se o pessoal não inscrever rápido, as inscrições já estão terminando. Pois é, ainda tem esse detalhe, né? Agora, vai ser um desafio, esse congresso tem essa ideia de discutir o desafio das eleições de 2018, com essas inovações todas, fake news, essas coisas? Sim, nós escolhemos, os painéis foram montados a dedo, com esses temas mais interessantes. Engraçado que às vezes você fala assim, nós estamos montando esses temas para atrair mais público, mas não é só por isso. É porque esses temas, eles acabam que as dúvidas têm sido muito maiores que as certezas. Então, por exemplo, quando você vai falar de fake news, né? Até onde é uma notícia falsa, até onde que não é, até onde que o candidato ou o pré-candidato pode mentir, até onde da liberdade de imprensa, a questão do discurso de ódio. Esse vai ser um grande desafio para a Justiça Eleitoral. O painel de financiamento, a questão do autofinanciamento que começa agora dia 15, que nós temos tantas dúvidas do que será isso, se isso vai dar certo, se isso vai pegar, se não vai. E temos dúvidas do que vai acontecer. Vamos falar um painel também de democracia, né? Essa democracia nossa que está tão fragilizada, que nós estamos vivendo um momento tão difícil. Essas eleições, eu acho que o professor Pedro, ele pode falar sobre isso muito melhor do que eu, e você sabe também, Anderson, vão ser eleições muito importantes. Eu acho que nós estamos passando por um momento político muito difícil, né? Estamos aí, você vê nas eleições gerais, com um pré-candidato, né, que está preso, que ninguém sabe se vai ser candidato, se não vai, essa dificuldade. E não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista democrático, do ponto de vista da população se interessar mais por isso. Então, acho que esse congresso, ele é num momento importantíssimo e vai ser um marco para próximos, que Milton Campos nós queremos fazer todo ano eleitoral. Professor, eu não vou colocar nessa conversa técnica ainda não, daqui a pouquinho, tá? Mas eu queria fazer uma pergunta também de cunho pessoal. Quanto é que o senhor guarda ainda, se é possível mensurar, das lições do professor Diniz que você guarda na sua mente até hoje ainda? Do professor? Diniz. Diniz. Sim. O professor Diniz, certa feita, nos contou sobre uma história que é de um grande autor brasileiro, que a gente não deve deixar nunca perder totalmente a criança que existe dentro da gente quando a gente fica adulto. A frase do autor não é quando a gente fica gente, mas o professor terminava quando a gente fica adulto. Porque a gente sempre deve guardar um pouco da nossa inocência, da nossa pureza, para que a gente relacione bem com as pessoas. A gente sempre deve guardar essa inocência que a gente tem enquanto criança, essa pureza que a gente tem enquanto criança, que quando a gente fica mais velho, a gente costuma ir ficando ranzinza, e às vezes a gente perde um pouco essa pureza, de um pouco dessa harmonia com que vivem as crianças, que tem uns pequenos atritos e logo estão bem, e não guarda rancor de ninguém. Então a lição principal que eu guardei do professor Diniz foi essa: a gente nunca deve guardar rancor, nunca deve guardar ódio, nunca deve guardar tristeza no coração. A gente deve ter sempre uma vida de paz, uma vida de harmonia, uma vida alegre, como são as crianças, como foi a maior criança do mundo, foi o menino Jesus. Bom, deixa eu fazer um intervalinho, vou fazer um intervalinho aqui para tomar uma aguinha, daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral, não saia daí. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Canal Cidadão, Nova Lima e você. Roda de conversa, música, dança, artes plásticas,
aulas esportivas, circenses e muito mais. Em Nova Lima, a população conta com o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Este serviço em Nova Lima hoje é ofertado através de atividades para todas as faixas etárias, desde crianças até idosos, de forma a estimular a troca cultural, o compartilhamento de vivências, trabalhar o sentimento de pertencimento e de identidade e fortalecer os vínculos familiares e comunitários. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos conta com um investimento que foi ampliado de 250 mil para aproximadamente 600 mil reais. São 17 grupos, com diversas atividades distintas, de segunda a sexta-feira, com capacidade para oferecer mais de 4 mil atendimentos por mês, realizados por 6 instituições contratadas: Cairós, Sobras, Capaz, Quick, Circo de Todo Mundo e, em breve, a Casa Rosal. O serviço tem perspectiva de favorecer a socialização e a convivência familiar e comunitária. Ele complementa o trabalho realizado com famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, que é realizado pelos CRAS e pelo CREAS, através de importantes parcerias. Fala, cidadão! Meus filhos conseguem ter mais disposição para estar me ajudando em casa, porque antes eu chegava da escola e ficava o dia inteiro dormindo ou até mexendo televisão. Aí eu ficava na rua, você aprende muita coisa errada. E daqui eu já chego cansado e durmo e vou para a escola. Eu acho legal porque a gente aprende muitas coisas, e principalmente na aula de dança. Na aula de percussão, a professora também deixa a gente tocar e ela ensina a gente muitas coisas que a gente nunca ia saber se a gente não fizesse aula na Quick. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Bom, voltando aí com cultura geral, deixa eu fazer uma outra pergunta, antes da gente fazer as perguntas mais ligadas ao TRE, ao meu amigo Pedro. Professor, do serrote aos livros, a época de marcenaria, aquela de roça e tudo, qual foi o tamanho da transformação? Pois é, Ederson, a vida vive em permanente mudança, não é? Eu confesso que aparentemente eu não sinto essa mudança tão grande. As pessoas que me veem pensam que eu mudei muito, mas no fundo, a minha mentalidade continua a mesma, de seriedade, de objetividade, de clareza, de honestidade. Isso a gente não muda, né? Em essência, a gente mantém como a gente é. A verdade seja dita. É muito difícil a gente mudar a essência da gente. A essência se mantém. Eu já naquela época, quando trabalhava na zona rural, quando trabalhava serrando madeira à noite, eu cheguei a parar de estudar, né, conforme mencionei no início do livro, e voltei posteriormente, mas em essência eu sou o mesmo Pedrinho, como era conhecido na roça, que eu sou hoje. A essência, a honestidade, a retidão, a preocupação com o público, eu continuo da mesma forma. Como era criança, continuo hoje. E como é que o senhor se sente trazendo toda essa bagagem, não só cultural, mas de vida, filosoficamente, como é que o senhor pensa no cargo de presidente do TRE e administrar uma eleição que nós temos aí um grande desafio como sociedade para frente? A gente está numa situação muito melindrosa no Brasil. Como é que é trabalhar dentro desse contexto, professor? Sabemos todos, né, professora Patrícia, que o Brasil passa por uma situação difícil, né? O número de pessoas acusadas é enorme, o número de pessoas condenadas é muito grande, não é? O Brasil passa por uma situação bastante conturbada, verdade seja dita. Eu penso que a Justiça Eleitoral tem que procurar contribuir sobremaneira para que o povo possa
escolher bons candidatos, candidatos honestos, candidatos corretos. Até naquele livro Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, o Sponville fala que a principal virtude do homem é a coragem. E eu não tenho dúvida que, de fato, ele está certo. Como homem, a principal virtude é a coragem. A coragem é aplaudida em qualquer parte do mundo, qualquer região do mundo. Mas hoje nós, quanto aos políticos, quanto à vida pública, aos juízes, aos políticos, a todos da vida pública, temos que aplaudir muito a honestidade. Eu acho que hoje nós saímos um pouco da linha lá do Sponville para dizer que a principal virtude que nós estamos precisando no homem público, seja magistrado, seja na política, é a honestidade. Esse é o principal objetivo que eu acho que nós precisamos ter. E eu pretendo que o TRE, sob a nossa presidência, trabalhe muito para que o povo perceba isso e realmente procurem escolher os seus candidatos da melhor forma possível e veja na honestidade a principal qualidade do homem público. Nós precisamos em todas as esferas de poder, municipal, estadual, federal, executivo, legislativo e judiciário. Homens probos, homens corretos, homens honestos. E eu quero acreditar que no Brasil, nessas próximas eleições, o povo vai estar muito atento a essa questão. O povo mineiro, o povo brasileiro, todo o povo hoje está politizado, está esclarecido, está saturado, e o povo vai se preocupar com isso e vai procurar escolher candidatos corretos, candidatos honestos para a felicidade de Minas e do país. Então, esse é o foco principal que eu tenho hoje. Nós preocuparmos muito com essa escolha de candidatos realmente que esteja vocacionados a servir bem o público, com honestidade e correção. Claro, a coragem é importantíssima, não estou fazendo da coragem. A coragem é importante em todas as searas, mas precisamos hoje de muita honestidade, de muita correção. E isso eu vou fazer questão de, na presidência do TRE, conclamar o povo mineiro a procurar realmente escolher bons candidatos, candidatos honestos, seja para as eleições proporcionais ou seja para as eleições majoritárias. Esse desafio de levar as eleições para todos os municípios é um desafio também pessoal, essa ideia que a gente estava conversando lá em cima, a gente chegar no dia 19, já está marcado, a gente diplomar todo mundo e tudo. Talvez seria ali uma realização já pensando na coroação de um trabalho bem feito? Não há dúvida. Felizmente, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais é composto na sua estrutura administrativa por servidores de altíssima competência. Nós, juízes do Tribunal Regional Eleitoral, somos passageiros. Ficamos lá por 2 anos como titulares. Mas os servidores não. Os servidores são de carreira e ficam por lá até se aposentarem. Então, o tribunal, tendo servidores competentes, corretos e dedicados, isso ajuda sobremaneira aos magistrados que ali estão, ao presidente, ao corregedor e a todos os juízes. E o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais é composto por funcionários altamente competentes, altamente dedicados. Então, de maneira que a tarefa é difícil, mas eu terei a ajuda forte dos serventuários daquela casa. E não há dúvida que isso é uma tarefa importante e que eu dedicarei com empenho, de levar as eleições a cabo com regularidade, com seriedade, e no dia 19 de dezembro podemos diplomar os eleitos, os melhores candidatos que nós tivemos em Minas Gerais, se Deus quiser. Doutora Patrícia, qual que é o tamanho desse desafio de fazer essas eleições, e essa é a função do TRE, mas de administrar isso como advogado e tal, com essa enormidade de novidades? Pois é, eu acho que eu já falei isso aqui num outro programa que eu estive. Eu acho que de todo o Brasil, o estado de Minas Gerais tem o maior desafio, porque nós somos o estado com o maior número de municípios.
Então, você veja, por exemplo, um candidato, para ele poder fazer campanha no estado inteiro de Minas Gerais, ele não consegue. A expectativa dele, se ele conseguir visitar, né, levar a campanha dele na metade do estado, já é vitoriosíssima. Uma eleição com pouco dinheiro, né, porque agora vai ser uma eleição com financiamento muito menor, arrecadação muito menor, sendo só pessoa física, ou esse fundo que a gente ainda, né, temos muitas incertezas. E você vê que também para a justiça eleitoral, esse é o desafio, porque o Estado, você vê isso quando acontece, por exemplo, nas eleições municipais, você vê bem isso. Mas agora também, as pessoas têm que sair, têm que votar. Então, olha, as pessoas não fazem ideia do tamanho do aparato que é isso para uma eleição acontecer, que é um esforço por parte dos candidatos, da campanha, porque não é só o candidato, pessoas e pessoas envolvidas trabalhando naquilo, que já estão trabalhando. Por parte do TRE, que como o professor Pedro falou, né, tem uma equipe maravilhosa, servidores extremamente competentes. Agora eu estou trabalhando juntamente com a Escola Judicial Eleitoral na organização, né, na coorganização do Congresso, e a gente vê, né, a qualidade dos servidores, o empenho, a organização. E para nós, né, os advogados que têm um papel importantíssimo, né, junto, porque os candidatos eles precisam de um apoio jurídico, técnico, de estar lá no TRE, também é um papel dificílimo, porque agora não é uma eleição municipal, né, que a questão é só na circunscrição do município. Agora você vai ter demandas, vai ter problemas em todo o estado, e um estado que é muito grande. Então eu acho que essas eleições são muito difíceis de ser feitas, muito cansativas, mas como disse o professor Pedro, é para quem tem coragem. E todos nós, eu acho que temos muita coragem e, como todas as outras que já aconteceram, serão eleições de muito sucesso. E hoje é muito fácil você querer procurar um bom candidato, né? A internet, o site do TRE, ele é muito bom. Então ele tem lá tudo do candidato. Quando o candidato faz o registro, basta a pessoa ir, vai lá no Divulga Candid, né? Que é o Divulga Candidato. Tem tudo sobre o candidato, não precisa nem de uma lei que te barre aquele candidato. Ele registra, você vê, olha, esse eu não quero por causa disso, disso, disso. A quantidade de informações hoje ela é muito grande e o acesso do eleitor é muito fácil em relação a isso. Vamos voltar aqui. Se o senhor tivesse que fazer um caminho de volta, o que mais tocaria o senhor? Você fala assim, quando o senhor volta lá, você põe a cabecinha no travesseiro, pensa assim, pô, aquele menino lá de São Gotardo, da casa de chão batido, da geada de manhã, num frio danado, que quando eu vou para achar quando tá frio mesmo, né? Se eu tivesse que fazer um caminho de volta, o que o senhor faria de diferente? Ou o senhor faria tudo igual? E como é que você vê essa evolução e esse caminho que o senhor fez de Belo Horizonte, de São Gotardo até Belo Horizonte? Ok, meu amigo. Tem um princípio que eu gosto muito de falar nas palestras motivacionais que profiro na capital e pelo interior afora. De fato, eu fiz 2 palestras para os alunos da Milton Campos, já fiz palestra na UNA, já fiz palestras na Faculdade de Sabará, 2, já fiz palestras na Unifenas, na Uniub de Uberaba, já fiz palestra na Univertex de Matipó. Para minha alegria, 4.000 alunos, 4.000 alunos, me deixou muito feliz. Então, há o princípio da ordem espontânea. Se você acredita num objetivo e trabalha arduamente para aquilo se realizar, o universo conspira para aquilo se realizar. Eu acredito profundamente na força do nosso pensamento, na força da nossa vontade. A gente idealizando algo honesto, trabalhando com seriedade para que aquilo ocorra, não esmorecendo, sendo persistente, acreditando que aquilo vai acontecer e acreditando de uma forma emocionalizada, aquilo ocorre. Eu, nas leituras que eu fiz na minha infância, eu decidi que eu alcançaria algum cargo no poder estatal.
O resto foi consequência. Os fatos foram ocorrendo de tal forma que isso veio naturalmente. Foi o pensamento firme, o objetivo definido e o trabalho, e a coragem, e a persistência. Não esmorecer. É preciso que todos sejamos assim. É preciso que a gente trace os objetivos e dediquemos a ele. É preciso que nossos governantes estabeleçam seus objetivos de melhorar o nosso país, de melhorar o nosso Estado, de melhorar toda a nossa vida pública e persistir, que ele consegue, que ele alcança. Esse é o grande segredo. É acreditar e persistir, acreditar e trabalhar. Isso foi o ponto central da minha vida até hoje. Eu aprendi isso muito jovem, muito jovem. Essa visão de otimismo, de acreditar em si próprio, de autoconfiança. Isso é o requisito básico para que nós alcancemos nossos objetivos e para que o país alcance os seus objetivos. É preciso que nós brasileiros, nós mineiros, acreditemos nos nossos objetivos, acreditemos na nossa potencialidade, acreditemos na nossa capacidade. Eu tenho certeza que todos nós fazendo isso, nós chegaremos lá. Convicção plena. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, pergunta para os dois, né? Vou completar. O que move a gente é o desejo. É o desejo, é o que leva à ação e o que, portanto, leva ao resultado. É exatamente. É o desejo que o Sócrates... Deixa eu falar. Gosto muito de uma metáfora do Sócrates. Certa vez Sócrates estava banhando num rio, quando do outro lado, às margens, um jovem falou que queria fazer uma pergunta para ele. E ele convocou o jovem a entrar ali para fazer a pergunta. E o jovem perguntou para ele: mestre, o que eu preciso para alcançar os objetivos na vida? O filósofo tomou o jovem pela cabeça e fez submergir na água. O jovem quase não aguentou. Sócrates tirou o jovem da água e falou: se você desejar o seu objetivo com a forma tão forte, tão ardente, como você deseja o ar para respirar, você conseguirá. Porque você vai trabalhar, vai levar a sério e vai conseguir alcançá-lo. Então essa lição é básica. É o desejo que a professora Patrícia falou. Desejo ardente, desejo forte. Um desejo realmente que te leva a agir. Que vem de dentro. Que vem de dentro. Esse desejo é tudo que nós precisamos ter. Que nós mineiros, nós brasileiros, nós de Nova Lima, nós de Belo Horizonte, nós de todo o país. É isso. É exatamente o que nós precisamos. É um desejo forte. A professora Patrícia falou perfeitamente. É um desejo forte que leva a tudo. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois para a gente encerrar o programa. Ser professor ou ser aluno? O que gratificou mais, assim, de conhecer muitos mestres, por exemplo, na academia, não só na academia, mas a parte talvez final ali seria na academia para encaminhar aquilo que faltava, ou seu caminho para tantas outras pessoas, ou uma coisa completa a outra? Eu, prezado Ederson, sou extremamente grato a todos os meus professores, a todos os meus professores de São Gotardo, a todos os meus professores aqui de Belo Horizonte, da Faculdade Milton Campos. Eu tive belíssimas lições na Milton Campos, grandes exemplos. A Milton Campos realmente transformou minha vida. Sou extremamente grato a todos os meus professores. Acho que a vida de aluno é extremamente importante, extremamente interessante o aprender. Eu hoje não frequento a sala de aula, mas continuo lendo e aprendendo diariamente com os professores. Acho que como professor eu contribuí pouco, muito pouco. Eu acho que em vista do que eu recebi dos professores, a minha contribuição de ensinamento foi muito pequena. Eu muito mais recebi do que ganhei. Na minha vida inteira, Ederson, eu muito mais recebo do que ganho. Tenho essa graça divina. Muito mais recebo do que ganho, em tudo. Eu esse ano vou fazer 20 anos de magistério, já. Eu olho para trás e falo, é muito tempo. E além disso que o professor Pedro falou, nós inclusive todos nos chamamos de professor, os colegas. Essa admiração que a gente tem por todos os professores, incondicionalmente, e por todos os mestres que eu tive no colégio, na Milton Campos, também me formei na Milton Campos,
dou aula na Milton Campos, já dei em outras instituições, mas também eu aprendo muito com os alunos. E uma coisa que, às vezes tem dia que a gente está cansado, que a gente trabalhou em outro lugar, né, na advocacia o dia inteiro, ou alguma questão familiar ou profissional, você chega na sala, ai, vou dar aula, mas depois que você entra na sala de aula, é uma terapia, é um descanso, você sai descansado, porque eu aprendo muito com os alunos. E cada vez, quando eu comecei a dar aula muito jovem, eu tinha idade muito próxima a eles. Cada vez a idade vai ficando mais distante. Só que eu sei disso, mas eu não sinto essa distância dentro de mim. Por quê? Porque estar ali com eles todo dia e eles sempre da mesma idade, me renova muito também. Nos obriga a estudar muito, né, Pedro? Nos obriga, porque você não pode chegar dentro da sala de aula com uma aula desatualizada. Por mais que você tenha conhecimento jurídico, você tem que saber a última novidade, a última decisão do Supremo. E hoje em dia a informação é muito rápida. Isso tem um ponto negativo. Olha aí, você tá confirmado. Você já chega na sala de aula, peraí, como é que o julgamento supremo já acabou ou não? Ainda mais eu da aula de constitucional e de eleitoral. Então, tem esse ponto negativo, porque você tem que estar sempre com muita pressa, muita rapidez, mas nos obriga. Então eu vejo que nós professores, e vejo isso com meus colegas, olha aqui, professor Pedro, nós somos sempre, às vezes não fisicamente, mas a cabeça muito jovem. Todos têm uma cabeça muito jovem. É verdade o que ela disse, que no magistério a gente aprende muito. Porque o magistério cobra muito. A gente tem que estudar permanentemente, porque senão a gente terá dificuldade com os alunos. Realmente cobra muito. Eu confesso que cobra muito mais a gente ser professor do que ser magistrado. O magistério cobra muito. E eu falei, a última frase anterior minha, eu muito mais ganhei do que doei. Eu muito mais recebo do que dou. É isso que eu queria dizer naquela frase anterior que eu acabei misturando. Mas então, realmente lecionar é extraordinariamente importante. Para o magistrado, inclusive, é muito importante porque obriga ele a estar sempre atualizado. É muito importante. Aliás, a única função que o magistrado pode ter, além de magistrado, é exatamente ser professor. E a lei é sábia nesse aspecto, porque permitiu ao magistrado só ter uma outra função que contribuirá para ele bem exercer a judicatura, que é a lecionar, porque cobra dele o aprendizado. Então, realmente, a Constituição foi sábia ao exigir que o magistrado só possa lecionar, a única atividade que ele faz. E a gente está ali sempre, todo dia, falando para pessoas diferentes. Né? Dentro de uma sala de aula com 50 alunos, você tem pessoas completamente diferentes. Então, você aprende isso muito também. A relação pessoal, se relacionar com as pessoas, e na sala dos professores, com colegas também. Eu tenho hoje grandes amigos, você mesmo, né? Foi meu aluno, nós nos conhecemos. Então, são tantas amizades, são tantos relacionamentos. Há essa parte também. Então, assim, como dizia um professor meu, a gente tem que repetir, é uma cachaça. A sala de aula é uma cachaça. Então, por isso que sempre que você for receber alguém aqui, vai te falar, você me chama primeiro de professor. Eu tenho a alegria de hoje ser desembargador do Tribunal de Justiça e lá eu ter vários ex-professores que são desembargadores também. Vários ex-professores que são desembargadores e que estamos juntos lá hoje. Eu tenho uma alegria enorme de conviver com eles hoje no tribunal. Qual é a maior saudade que o senhor tem nessa trajetória de vida sua, se você pensa, se olha... A maior saudade que eu tenho é uma coisa que hoje eu não poderia fazer. É armar a arapuca para pegar passarinho enquanto criança na região rural da minha terra. Eu gostava de armar a arapuca, pegar passarinho, pegar saracura, pegar vários passarinhos. A maior saudade que eu tenho talvez hoje seja essa. E andar, quando você anda ali naquela avenida, na Cândido da Silveira, a imaginação vai longe. Sim, eu moro no bairro Cidade Nova, em Belo Horizonte, não é? E ali tem uma belíssima avenida, a Avenida Zé Cândido da Silveira, com um belíssimo canteiro central, muito arborizado. E eu gosto de, no final da tarde, o dia que posso, fazer uma corrida ali. E realmente me encanta correr ali, tanto em decorrência da vegetação hoje que tem lá, que é linda, como das pessoas também. Há muitas pessoas magníficas ali. É quase que um desfile de moda, sabe? É cheio de jovens, de pessoas mais velhas, e todos muito bem trajados, muito bem vestidos, é claro, adequadamente para uma caminhada. Mas então realmente é um momento de muito lazer para mim, caminhar por ali e olhando as pessoas por ali, caminhando, fazendo seus exercícios.
Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Foi um prazer tê-los aqui, né? Passamos um pouquinho da hora, mas é isso mesmo. Programa especial é assim mesmo. Um grande abraço e até amanhã estaremos de volta com mais um programa Cultura Geral. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.